Se tu chegou nesse entendimento de criação consciente da realidade, manifestação, entendeu que tu pode criar a tua própria realidade a partir daquilo que tu acredita, e ainda tá esperando as coisas acontecerem no externo pra confiar realmente que é dessa forma, e aí talvez tu tá achando que tu não tá confiando o suficiente, ou que talvez isso nem exista, ou que não funcione pra ti, só que na verdade o teu problema não é de falta de confiança. Tu tem confiança de sobra de que tu precisa ver para crer. Só que tendo essa confiança nisso, tu pode mudar e acreditar em outra coisa. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu também passei por essa fase, eu atendi inúmeras pessoas que também passaram por isso, de entender que a gente pode mudar e tudo isso fazer muito sentido dentro de uma lógica de causa e efeito. Eu consigo perceber, eu não estava tão bem financeiramente, claro, eu tenho essas crenças negativas, ou na minha área sentimental, na minha área amorosa, as coisas não estavam fluindo, mas sim, eu tenho essas crenças que não são tão positivas também. E aí tá tudo sendo criado dessa forma. Mas e aí, para mudar, como é que eu faço isso? E eu pensei numa analogia que pode te ajudar a ter mais clareza sobre como funciona. Imagina que tu vai numa casa de sementes, um lugar assim, porque tu quer começar a plantar as tuas próprias árvores. Aí tu tem algumas espécies que tu gosta, por exemplo, eu quero um limoeiro, eu quero um pé de laranja, eu quero um pé de abuticaba, e tu tem tudo isso na tua cabeça. Aí tu chega lá, tu passa a tua lista pra pessoa, só que ela fala que não vende cada semente especificamente, ela só vende um pacote com várias sementes. E aí tu tem que tentar a sorte. E aí beleza, tu chega em casa, tu olhando pra semente, não consegue saber qual árvore que é, então tu precisa plantar, regar, cuidar. Tu faz isso e teu espaço é limitado, então tu não tem como plantar todas as sementes, tu faz ali uma pré-seleção, coloca todas elas no lugar que tu tem disponível e começa a cuidar, regar, verificar se a terra tá certinha. Com o passar do tempo, elas vão crescendo. Quando elas se tornam árvores, tu consegue ver, tipo, não tem nenhuma jabuticabeira aqui, não tem nenhum limoeiro aqui. As sementes que eu escolhi não foram as sementes que eu queria. Então, o que que tu vai fazer nesse caso? Tu vai manter ali as árvores que tu não quer, que tu não gosta, ocupando esse espaço, ocupando o teu terreno e se obrigando a comer aqueles frutos? Ou então tu vai se frustrar e tu vai achar que a árvore que tá errada porque não é o fruto que tu queria, tu vai lá brigar com o cara que te vendeu as sementes, ou tu pode remover essas árvores, inclusive dar essas árvores para quem tu acha que faria bom uso, deixar o teu terreno novamente limpo, pronto para ser germinado novamente. Aí tu seleciona mais sementes. E aí, digamos que cresceu de novo, aí um limoeiro apareceu e outras árvores que tu não prefere. A gente já viu que aqui o limoeiro é o que tu gosta, tu pode manter. As outras árvores tu retira, planta de novo. Imagina que a semente é a causa e muitas vezes a gente não sabe qual que é essa causa, de onde vem, como se formou. A gente só vê os efeitos, a gente só vê a árvore, aquilo que está na superfície, que são os nossos pensamentos, sentimentos, desejos, ações. Então, pelo efeito, pela árvore, eu consigo entender, aquela sementinha que eu plantei era dessa árvore aqui. É a árvore que eu quero? Não. Então eu posso tirar essa e colocar outra. E quando a gente tá falando de crenças, é muito mais simples. Porque, primeiro, tu não precisa ter o trabalho de remover uma árvore e não precisa esperar. A mudança da crença é instantânea. Então, uma vez que tu começa a observar o que tu tá pensando, o que tu tá sentindo, o que tu tem vontade de fazer, o que tu não tem vontade de fazer, o que tu, enfim, tudo que tu percebe, como tu percebe a tua realidade, tu tá tendo noção dos efeitos, das causas que estão no teu sistema atualmente. Então, se eu olho para minha vida financeira hoje e eu percebo ela de uma forma negativa, não quer dizer que isso é fixo, quer dizer que essa é a crença que está ativa. E aí, se eu ficar esperando mudar o externo para mudar o interno, não vai mudar nunca, porque começa de dentro para fora. Para chegar nessa situação financeira que tu tá hoje, ou qualquer outra área, não foi um dia que tu agiu de uma forma e tu chegou aqui. Foram várias ações, pensamentos, sentimentos, efeitos reforçando essa crença. De onde veio essa crença? Não importa, provavelmente da tua infância, das experiências que tu teve, ela se formou. O importante é lembrar que é só uma crença. A crença, ela compõe a nossa identidade e ela serve como um filtro pelo qual a gente filtra
tudo que está no externo. Então, uma pessoa que tem crenças positivas sobre o dinheiro, ela pode estar passando por uma situação financeira difícil, mas ela vai ter outros pensamentos, outros sentimentos do que uma pessoa que tem crenças negativas. Então, uma pessoa que acredita que é próspera, que o dinheiro sempre vem, que nunca falta, ela pode estar com uma conta quase atrasada e ela não tem o dinheiro, ela não sabe de onde vai vir, mas ela está tranquila, porque no fundo ela tem essa crença positiva e os efeitos correspondem a essa crença. Então, ela vai ter mais tranquilidade, mais leveza, até para perceber se surge alguma ideia de algo para fazer ou de se colocar já nessa frequência positiva, estar vibrando alto e receber ajuda de alguém ou acontecer qualquer coisa. Eu tenho um exemplo que é muito simbólico na minha vida, de uma fase que eu estava completamente endividada, eu tinha quase 10 mil reais de dívida, tinha várias coisas para pagar e eu não estava conseguindo pagar, e eu percebi, claro, como algo negativo, mas eu entendi que aquilo tinha sido criado pelas minhas crenças. Então, eu mudando as minhas crenças, eu mudaria o externo. E aí eu comecei a perceber novas possibilidades, coisas que eu tinha em casa que eu podia vender. Eu recebi muita ajuda, eu aumentei meu faturamento, várias coisas foram acontecendo e eu fui conseguindo pagar essas contas. No fim, sobrou 3 mil reais que tinha lá num banco, que era um cartão que eu tinha renegociado, aí não consegui pagar, renegociei de novo e já estava em 3 mil só de juros. Quando eu comecei a mudar as minhas crenças e perceber novos efeitos, um dos efeitos que eu tive foi renegociar essa dívida de uma vez por todas para começar a pagar ela numa parcela que realmente cabia no meu bolso nesse momento. Então eu paguei ali a entrada para começar a fazer esse parcelamento e fui viver a minha vida. Eu não vi, isso eu fui ver um mês depois, só quando eu fui voltar lá para pagar a primeira parcela, que tinha dado um problema no banco e no mesmo dia que eu resolvi fazer o pagamento dessa primeira parcela, eu recebi um dinheiro naquele banco e ele tomou, porque já estava tanto tempo atrasado que ele tomou aquele dinheiro para bater do valor que eu tinha devendo. E aí eu tinha feito a renegociação, pago o valor que eles pediram, só que como eles tinham retido um dinheiro antes, o valor total ultrapassou o valor da entrada. E aí eles não consideraram como o critério ali para fazer o parcelamento. Então não fez o parcelamento. E eu não vi. Eu fui ver só um mês depois. E aí, quando eu vi, eles não tinham descontado esse valor pago da entrada do valor total, embora aparecesse ali no extrato, na conta ali continuava o valor igual, estava assim com muito mais juros do que estava antes, sendo que eu fiz o parcelamento. Então eu entrei em contato com a advogada, mandei tudo para ela, a gente iniciou um processo. Naquele momento, a minha ideia era quitar aquela dívida, né? Que se a gente conseguisse remover os juros e tal, ficaria ali, sei lá, uns R$ 1.500. Eu não tinha R$ 1.500, mas naquele momento eu pensei, se for por esse caminho, se a gente conseguir chegar num acordo e eu pagar realmente só o que eu devo, eu vou achar esse dinheiro, eu vou conseguir. Eu fiquei tranquila com efeito de acreditar que já estava tudo resolvido, mesmo não tendo no físico. A gente fez uma audiência, isso falando assim de meses, tá? Eu até tinha esquecido, aí a advogada entrou em contato e tal. E assim, eu sei que já vai mais de um ano dessa situação e eu ainda não tive que pagar nenhum valor. Então, eu não considero como resolvida no físico, porque ainda tá em aberto, mas internamente, como para mim já resolveu, nesse tempo todo eu não tive que desembolsar nenhum dinheiro, eu não me incomodei, eu não me preocupei. Eu sei que quando chegar o acordo, a gente chegar num resultado, vai ser da melhor forma possível. Então eu estou tranquila. Então ver como que quando a gente começa a mudar as nossas crenças, começa a fazer as coisas alinhadas com a nossa ação inspirada, tudo vai fluindo, ainda que em coisas que parecem que estão dando errado. Porque naquele momento eu achei que estava dando errado. Eu pensei, putz, bem no dia que eu resolver isso, acontece toda essa situação e não aceita o parcelamento e depois eu vou ver só depois de um mês. Só que tudo aconteceu da maneira exata que tinha que acontecer naquele momento, porque se tivesse dado certo, talvez naquele momento eu não teria o valor inteiro para pagar, ou enfim, foi uma das formas que o universo encontrou de resolver a situação naquele momento. E aí agora, já faz mais de um ano, eu sei que quando acontecer, quando der certo de pagar, vou pagar, mas o mais importante é que internamente já está resolvido. Então, para que tu comece a ver reais mudanças na tua vida no externo, lembra que a mudança começa dentro. Então, não é mudando o externo que tu vai mudar a tua perspectiva. Hoje, se tu fosse tirada dessa realidade e colocada em outra realidade,
perfeita, com tudo, como tu não mudou as tuas crenças, a tua mente iria encontrar motivos para reclamar, iria encontrar motivos para justificar essas crenças negativas. Não porque tua mente é horrível e péssima, mas porque a tua mente ela faz o único trabalho de filtrar a realidade a partir das crenças. E isso é maravilhoso, porque crenças são apenas crenças. Sabendo disso, tu pode, observando os efeitos, que é a árvore lá com seus frutos, entender essa árvore veio dessa semente, dessa causa. Então eu posso remover essa e colocar uma que eu prefiro. Se eu tô percebendo uma situação de forma negativa, se eu tô tendo pensamentos, sentimentos negativos, é porque tá vindo de uma causa negativa, não é porque isso é real. E aí quando eu escolho o que eu prefiro, eu tô vendo que a minha vida financeira tá ruim. O que que eu prefiro? Aceitar que tá tudo resolvido, que eu já tenho dinheiro, que eu vivo em abundância, todas essas crenças, e para fazer isso tu não precisa anotar, repetir, é simplesmente constatar, constatei, é isso, mudou. E observar, porque só estando presente, consciente, no agora, tu vai perceber os pensamentos, os sentimentos, as ações, entender se isso está correspondente a uma crença que tu prefere ou não e reforçar somente aquilo que tu prefere. Porque aí, quando tu percebe um pensamento negativo, tu já sabe, é um efeito negativo de uma crença negativa. Não prefiro. Volto na causa. E só esse momento de tu parar, observar, tu já interrompeu o automático. Tu já interrompeu aquele sistema que tu só vai fazendo, 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 fazendo e repetindo as mesmas coisas. Então, nesse momento, quando tu observa os pensamentos, sentimentos, ações, tu entende que aquilo não é verdade e que tu pode, naquele momento, se colocar nesse estado de que já tá tudo resolvido, e aí tu pensar, qual que é a minha ação inspirada agora? O que que eu estaria fazendo agora? E dentre as opções disponíveis, tu fazer aquilo que mais te empolga, tu já tá na tua realidade ideal. E aí, por mais que não pareça ter relação com a resolução dessas questões no externo, se tu já tá internamente vivendo a tua realidade interna ideal, a externa vai acompanhar. Espero que tenha ficado mais claro para vocês. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu tenho também outros vídeos no TikTok, no Instagram. Vai ser muito legal de ter por lá também. E até o próximo vídeo.